Marcos Morrone. O tema da palestra dele, o futuro do pequeno e médio varejo. Histórias e cases mostram o desenvolvimento, os erros e os acertos no varejo e como o revendedor deve pensar seu ponto de venda no futuro. O Marcos é bacharel em comunicação visual e desenho industrial pela FAAP, sócio fundador da Design no Varejo, um escritório especializado no desenvolvimento de conceitos de lojas com ênfase em design, layout, desenvolvimento de mobiliários especiais, arquitetura de interiores e merchandising. Ele faz parte do grupo diretivo do RDI, Retail Design Institute. Participa anualmente de feiras internacionais de varejo, como Euroshop, NRF e Global Shop. Tem bastante experiência na área, acho que vai ser bem produtivo para vocês. Obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Grau 10, a Beth Bride, o Heraldo, a Simoninha, pessoas que desenvolvem, procuram desenvolver o varejo de material de construção já há algum tempo. Somos parceiros em alguns projetos já há bastante tempo atrás, projetos ligados a material de construção para o pequeno e médio. Eu vou fazer uma breve apresentação da Novarejo e depois eu já entro no tema do nosso bate-papo. A Novarejo é um escritório que existe há quase 30 anos e já atendeu mais de 200 empresas em 24 estados. São mais de 1.500 projetos, mais de 100 só o ano passado, ligados a vários segmentos de varejo e com ênfase em material de construção. Então a gente estuda o mercado já há algum tempo. Temos projetos desenvolvidos fora do país, em alguns países. Hoje a gente atende o Chile, o Uruguai e o Brasil, com projetos de material de construção e supermercado. No setor de material de construção, ao longo desses quase 30 anos, desenvolvemos projetos de material de construção em mais de 15 estados. Então, eu coloco isso porque, antes de mais nada, você tem que estudar o mercado onde você trabalha. Não é só o tamanho de loja, mas entender como funciona e como o Brasil é um país grande. Então, você tem peculiaridades e é muito importante você entender como funciona regionalmente, né? Esses são alguns clientes nacionais que a gente trabalha, né, em segmentos diferentes, alguns internacionais. E a gente trabalha baseado em dois aspectos. Primeiro, né, entendendo como é que funciona o consumidor. O professor Ramalho falou muito no final da fala dele, ele falou muito de conhecer o consumidor, de ter esse consumidor e quem atende na linha de frente, entender como é que funciona isso. Então o trabalho nosso é baseado na experiência com o consumidor e na experiência com a marca. E em cima disso a gente tem esses 7 produtos, são os produtos principais da Novarejo, que é a arquitetura, o projeto de marca, layout, comunicação, merchandising, precificação e imobiliário. Então eu queria fazer essa breve apresentação só para inserir a Novarejo no contexto aqui do nosso papo. Eu coloquei como título, né, quando me convidaram para fazer isso, para falar com vocês, eu fiquei em dúvida de o que falar, né? Ditar regras, dizer como tem que ser feito, acho muita pretensão. Por outro lado, eu acho que se a gente contasse um pouco a experiência que a gente teve ao longo desses 30 anos e levasse essa conversa mais para um bate-papo informal, eu acho que seria muito mais legal a gente interagir, né? Passar um pouquinho da experiência que a gente teve desenvolvendo lojas ao longo desse tempo. E por que o pequeno e médio, né? Por que a gente escolheu falar de pequeno e médio? Primeiro porque o grande, ele tem dinheiro para contratar um escritório como a Novarejo, ele tem budgets para isso, conhece escritórios que desenvolvem, ele já está inteirado nisso, sabe da importância disso.
Agora, os pequenos e médios, eles nem sabem, talvez, que existe um escritório como a Design no Varejo, voltado para isso. E é um segmento que precisa muito desse apoio. Então, a gente resolveu falar sobre o pequeno e médio exatamente para ter essa interlocução com quem realmente precisa. E o pequeno e médio, ao mesmo tempo, representa mais de 140 mil lojas no Brasil. Representa mais de 70% do faturamento do setor. Com o tempo, ele está sofrendo concorrência dos próprios home centers e de outros segmentos de varejo, como supermercados, farmácias e outros, né? Um pulou o muro do outro no varejo, um está vendendo um pouco do produto do outro, né? E por outro lado, eu garimpando informação, dizem que os pequenos, né, as lojas pequenas, muitas têm mais de 10 anos de existência. Mas, independente disso, eles têm um pouco de resistência a mudanças. Então, esse é um cenário que eu acho interessante, que me fez falar um pouquinho sobre isso com vocês, né? Quando eu falo aqui em história, contar um pouco da história, a história da Novo Varejo se mistura um pouco com o varejo de material de construção. Nós atendemos vários clientes que começaram com uma loja pequena e nós ajudamos a desenvolver esse setor, né, da loja pequena. Trabalhamos vários produtos nossos, né, para que ele se desenvolvesse. E as lojas pequenas, algumas começaram a desenvolver, cresceram, fizeram reforma. Essa prosperidade fez com que o lojista mandasse o seu filho estudar fora, né? Eles estudaram fora, ele bancou uma série de coisas, cresceu, e quando o filho voltou, né, com conhecimento de varejo, cheio de energia para que, junto com o pai, mudassem a loja, né, avançassem no setor, encontrou uma resistência, porque o filho voltava cheio de energia, cheio de novidade, e acabava batendo de frente com o pai, que queria que o filho assumisse, mas ao mesmo tempo não estava preparado para passar o negócio para o filho também. E muitos conflitos a gente presenciou, né? Que, como eu posso dizer, ao invés de eles juntarem as energias, né? A experiência do pai com o conhecimento do filho, e aí eles poderem desenvolver o ponto de venda de uma forma melhor, acabava existindo conflito e eles não usavam o que tinham de melhor. Eu não sei aqui, quantos de vocês são lojistas de material de construção? Levantem a mão. Legal, tem bastante. E alguém aqui já está em passagem de geração, ou passou de geração de pai para filho? Legal. Então, existe um conflito. Então, muitos deles, né, a gente presenciou conflitos tão importantes que acabaram custando para alguns o próprio negócio. Eu vi muito negócio nascer, crescer, mas vi muito negócio terminar porque não conseguiram, não existia uma habilidade aí no sentido de tirar o que cada um tinha de melhor para o negócio crescer. Então é isso que eu queria conversar com vocês. E queria que essa conversa fosse uma conversa mais informal, que quase que fosse contar um caos aí, contar como as coisas aconteceram ao longo desse tempo. Então o que aconteceu? Tinha lojinha, para muitos aconteceu isso que eu comentei com vocês, e com o tempo, o que acontece? A cidade cresceu, naturalmente a concorrência chegou, né? O perfil do consumidor começou a mudar, né? É só ver hoje, que você vê que a geração que está comprando hoje já é uma geração totalmente digital. Mas eu nem quero ainda entrar tanto nesse avanço. Mas ao longo desse tempo, o consumidor mudou muito, né? Os produtos evoluíram. Se você pensar 10, 15 anos atrás, você tinha muita embalagem, por exemplo, ainda no papel pardo, né? Muita embalagem rústica. E aí as embalagens também desenvolveram, os próprios produtos desenvolveram.
As formas de comprar, né? Antes você comprava direto na loja. Hoje você tem a opção de comprar por e-mail, por telefone, no celular ou na própria loja. E a forma de pagar, então, antigamente você pagava no dinheiro, muita gente na caderneta fazia a obra, muita gente hoje ainda faz na caderneta, né? E aí o pessoal começou a falar, aí apareceu o pagamento em cheque, muita gente na época falava em dinheiro de plástico, que era o cartão de crédito. Quando a gente mal deu conta, o pagamento em cartão já era feito direto. E hoje é feito... Na realidade, o que a gente vê é que a tendência é do cartão de crédito sumir. Você vai pagar tudo por aqui. É o que a gente está vendo, né? Então, quer dizer, a gente tem todo um ambiente completamente diferente do que a gente tinha 15 anos atrás, né? E com isso, quer queira ou não, a loja precisa mudar. Isso não significa que você tenha que desmanchar a sua loja e fazer uma loja completamente diferente. Mas você tem que repensar a experiência de compra que o consumidor tem na sua loja. Você precisa repensar a forma como você passa a informação de serviços ou produtos na sua loja. Você precisa rever o atendimento, exposição de produto. E a tecnologia eu vou colocar até com uma certa reserva, porque todo mundo fala em tecnologia, mas eu acho que ainda tem muita água para passar embaixo da ponte. Você precisa usar a tecnologia na sua loja com inteligência. Tecnologia não é colocar uma tela de LED na tua área de venda, começar a trabalhar de uma forma não estruturada. E sobre o menos atrito eu vou falar depois também. Então, o que acontece? Eu escutei numa palestra uma frase que um palestrante colocou que eu achei muito interessante, né? Na loja ou na tua operação de varejo, você precisa ser simples na linha de frente e sofisticado na retaguarda. Então, quer dizer, quando você fala em tecnologia, pense na tecnologia na retaguarda, para você operar bem a loja, para abastecer, repor, pagar, né? E depois você vai no passo de ter tecnologia no ponto de venda propriamente dito. A retaguarda vai fazer tua loja virar bem. Não adianta nada você ter uma loja tecnológica e você não tem como repor, não tem eficiência na retaguarda. Então esse é um ponto muito importante. Bom, quando eu falo em cases, na realidade é o seguinte: eu procurei alguns cases que fossem dentro da realidade do pequeno e médio varejista. Eu separei dois, um para o pequeno, com uma loja de quanto a loja? 300 metros quadrados, e uma outra loja de 2.500. E são cases reais, são trabalhos que foram desenvolvidos, e o primeiro deles é o projeto que a gente chama de Projeto 4D. O Projeto 4D é uma startup que a gente está desenvolvendo para o pequeno e médio varejista, e nesse projeto a gente tenta entender toda a cadeia de montagem de uma loja, entender qual é o atrito, quais os problemas que o pequeno e médio lojista tem, e através de um projeto minimizar esse processo de montagem ou reforma de uma loja. Então, quando a gente fala na loja 4D, que o título embaixo diz Sua Loja Nova em 4 dias, na realidade, para você ter a sua loja montada em 4 dias, você precisa ter um planejamento. Quais são os dois pontos importantes para você fazer qualquer tipo de alteração na sua loja? Dois impactos que são impactos importantes é quanto você vai gastar e quanto tempo você vai levar. Porque o pequeno varejista ele não pode gastar dinheiro e o tempo vale ouro. E se possível ele tem que fazer a reforma com a loja aberta. Então, antes dele fazer qualquer tipo de reforma, ele tem que entrar firme no planejamento. E normalmente é isso que ele não faz. Então ele começa a ter desgastes e problemas ao longo da reforma e ele acaba exatamente gastando mais dinheiro e levando mais tempo do que ele imaginava, né?
Então a gente tentou pegar todo esse processo e empacotar isso, entender como funciona, né? Usar a experiência que a gente tem ao longo do tempo, desenvolvendo uma série de lojas para pequeno e médio. E o que fizemos? Na realidade, esse projeto foi um projeto desenvolvido pela Novarejo e pela Canduci-Cabana, que são 2 escritórios especializados no segmento, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou e trabalhou, antes desses 4 dias, a gente trabalhou com planejamento. Então, nós fizemos um levantamento da linha de produtos, estudamos como a loja opera, fisicamente como é que a loja estava estabelecida, o que ela precisava de reforma. Então nós vimos piso, condição de piso, parede, estrutura básica, conforto térmico e acústico. Levantamos todos os pontos. Depois fomos para a linha de produtos. Que tipo de produto a loja comercializava, como é que era distribuído esses produtos na área de venda, e fomos fatiando e levantando todos os aspectos. Como é que essa loja estava precificada, como é que estava a iluminação da loja. Na realidade, a gente fatia por segmento. Primeiro a estrutura da loja, que é piso, parede, iluminação e conforto. Depois layout e equipamento, comunicação. E junto com isso, nós fizemos nesse levantamento, nós fizemos uma medição do que a gente chama de mapa de calor da loja. O que é isso? Esse aqui é o layout da loja, essa é a rua e aqui é a entrada da loja. Nós instalamos, permeados pela loja, o que nós chamamos de beacons. Beacons são sensores que estão ligados ao IP do seu celular. Então, quem entra na loja ou quem circula próximo à loja com o celular com Wi-Fi ligado, ele é identificado por esses beacons. E vão para um banco, e esse material vai para um banco de dados. Então, se eu instalo um beacon na entrada da loja, um no caixa e estrategicamente outros beacons instalados pela loja, eu consigo ter um mapa de calor. Eu consigo medir quantas pessoas passam em frente da loja, das que passam na frente da loja, quantas entram, por onde ela circula. E se eu tenho um beacon colocado no caixa, eu sei se existiu conversão ou não, ou se ele só circulou e saiu e não comprou. Então, nesse planejamento e nesse levantamento, nós instalamos esses beacons, fizemos essa medição, junto com esse levantamento que comentamos com vocês. Daí fizemos o projeto da loja, né, com esse mapa de calor. Nós tivemos condição de estruturar o layout, se ele estava equilibrado, se ele estava desequilibrado. Nesse caso, você vê que ele estava com muita circulação na parte da frente da loja e no fundo da loja ele estava com pouca gente. Então, isso fez com que a gente levasse determinados produtos para o fundo da loja. O check-out também foi para o fundo da loja, o caixa, na realidade. E aí a gente fez uma distribuição equilibrada do layout dos produtos para que as pessoas circulassem por toda a loja e assim consumissem mais e de uma forma equilibrada. Então, esse é um ponto importante que, junto com outras informações, fez com que a gente fizesse o projeto da loja. E vocês veem que do lado direito, isso com certeza você vai gastando menos tempo e com certeza menos dinheiro. Vai gastando seu dinheiro de uma forma adequada. Isso para uma loja pequena, para essa startup, que é uma loja que foi uma loja piloto. Nós já fizemos mais de 10, mas esse foi um ponto super importante que a gente está mostrando para vocês. Essa loja fica em São Paulo, chama-se MB, e já faz um tempo que nós fizemos esse trabalho. Junto com isso, nós fizemos um trabalho com fornecedores, porque para a gente fazer uma mudança em 4 dias, nós tivemos que também fazer um trabalho com os fornecedores. Então, mandar o projeto para os fornecedores, fazer a cotação de preço, ele tem que fabricar o produto e tem que estar pronto na porta da loja para que a gente pudesse ter feito a mudança em 4 dias.
Então existe todo um planejamento, né? Eu estou falando de uma forma não organizada, mas assim, por etapas, todo esse levantamento foi feito. E aí nós fizemos a reforma na loja. Eu acho que aqui no próximo a gente tem... E aí a instalação. Eu vou passar para vocês um filminho resumido do que foi esse trabalho. Aqui era a loja antes da mudança. Já era uma loja bem estruturada, uma loja com uma pegada muito boa, mas ela poderia melhorar mais. Então, quer dizer, no layout a gente agrupou melhor os produtos, melhorou a exposição de alguns outros produtos, colocou por departamento, iluminou de forma correta, e daí a fachada. Você vê que a fachada, ela tinha a informação muito pequena e muito junta. E na realidade o que você tem que mostrar? O nome da loja e o telefone eram os dois pontos importantes. Então nós fizemos a mudança, aumentamos a área de exposição de uma forma muito simples, barata, objetiva, e melhoramos a exposição da loja como um todo. E aqui tem um filme mostrando um pouco o resultado. Conversando com o meu amigo Alfredo, que é o dono da loja, ele falou: eu vou estar na FEICO amanhã. E eu falei, isso foi ontem. Eu falei, você não quer dar uma passadinha? Eu vou falar sobre loja, e nada melhor do que ter um depoimento, um pequeno depoimento do lojista para falar um pouco do que aconteceu. Sério, foi de ontem para hoje, qualquer coisa assim. E eu trouxe o Alfredo, ele está aqui, ele fez a gentileza de passar. Que uma coisa é você mostrar o que é feito, outra coisa é você ter um depoimento da pessoa, do lojista, né, do direto aqui. Então, Alfredo. Bom, pessoal, eu não sou palestrante, já peço desculpas aí para vocês, trouxe uma colinha aqui. Bom, meu nome é Alfredo Marim, eu sou sócio fundador da MB Materiais de Construção. Foi fundada em 1999, estou aqui com a minha esposa, a sócia, ela entrou na sociedade em 2005. Ser referência em qualidade geral, né? Então, por isso que a gente sempre teve essa preocupação de buscar inovação, de ser cada vez melhor. E em 2015, quando o grupo foi me apresentar o projeto, eu vou falar para vocês porque é o que vai acontecer. Eu falei, nossa, mas gastar tudo isso, agora em época de crise, é uma loucura, né? Só que depois eu pensei, analisei, eles me passaram melhor as informações e realmente eu percebi que era uma oportunidade que eu não podia deixar passar, né? Foram várias reuniões, conversamos, que nem o Morrone falou, foram colocadas antenas dentro da loja, bom, dos clientes que entravam na loja, foi identificado que 20% entrava até o fundo da loja. Quer dizer, 80% chegavam nem na metade da loja, porque o nosso balcão era bem na frente. Então, aquela questão, cada macaco no seu galho, né? Eu não ia saber fazer o projeto que eles fizeram, né? Com o meu conhecimento, eu vendo material de construção, eu não vendo projeto, não sei projetar, não sei estudar, não sei fazer esses levantamentos. E realmente eu não me arrependo no trabalho que foi feito. Foram várias conversas em 2016. Realmente, o bom é que é feito um belo de um planejamento com fornecedores das gôndolas, com fornecedores geral da parte elétrica, da parte de telefonia, da parte de câmeras, né, de filmagem. Alfredo, sim.
Sim, os clientes, bom, hoje os meus clientes adoram. Teve cliente, o meu melhor cliente, quando ele chegou, ele entrou, ele olhou e falou, ficou uma porcaria, hein? Falei, por quê? Ele estava acostumado com a loja, porque era meu maior cliente. Então ele já sabia onde ficava cada coisa. Aí eu falei, mas seu Daniel, não, ficou uma porcaria, não sei o quê. Aí depois, ele, com o tempo, ele falou, nossa, realmente ficou muito melhor. Agora eu já sei, já vou, já pego o material. Então, realmente, até o cliente, ele identificou. Eu até coloquei aqui, nós tiramos o nosso mezanino. Os mezaninos ficavam no meio da loja. Nós tínhamos o caixa no meio da loja. Então, eles falaram, não, vamos colocar o caixa lá no fundo. Nós temos o cafezinho do cliente, vamos colocar lá do lado do caixa no fundo. Então, o cliente, ele obrigatoriamente ele tem que passar por toda a loja. A loja ela foi setorizada. Uma coisa que era um grande problema que eu não tinha preço nos produtos, né? Então, como foi colocado tudo novo, já foi colocado com porta-etiqueta. Hoje eu tenho preço em tudo, que não ter preço me gerava transtorno, porque o cliente não ia... Ele perguntava 1, 2, 3 produtos, ele me perguntava o preço. Depois ele não perguntava mais. Isso, agora não, o cliente ele já vê o preço. E a pessoa tinha que consultar o preço, né? Até nesse ponto, levava tempo pra gente. E me diz uma coisa, e como é que foi para os seus funcionários? Bom, para os meus funcionários, né? Para os colaboradores, para mim, para todos foi muito melhor, né? Porque ficou mais limpa, organizada. Até para a gente parecia que a loja tinha sido reformada, tinha sido aumentada. Porque até nisso eles pensaram. Você entrava, tinha prateleiras no meio, você não via a profundidade da loja. Agora não, agora é um corredor. Você entra, você vê o caixa lá no fundo, gôndolas baixas, né? Quando eles falavam, não, vamos diminuir essas gôndolas para 1,60 m, eu falei, e os produtos, onde que vai colocar? Não se preocupa, a gente vai aumentar aqui as laterais, são prateleiras de 4 metros de altura, os produtos ficaram bem expostos. Teve cliente que chegou e entrou e falou, vocês começaram a trabalhar com produtos de limpeza. Não, a gente sempre trabalhou com produto de limpeza, mas o conhecimento deles, da exposição, onde deve ficar, gôndolas baixas, você vê toda a loja. Então começamos a vender uma furadeira, eu vendia uma furadeira por mês. Hoje em dia eu vendo 3, 4, ainda é pouco, mas gente, para o que eu vendia, material elétrico, pintura, eu trabalho com a Luxcolor, eu fazia um pedido a cada 2, 3 meses. Hoje eu faço um a cada 2 semanas. Então, realmente o giro dos produtos é um absurdo. Realmente ele traz realmente um belo de um retorno. Em termos de números, nós fizemos em março de 2016. 2016 da crise. Foi época da crise. Foi quando o mercado de material de construção ele teve uma queda de 8%. Nós tivemos nós crescemos 10% em 2016, uma diferença de 18% aí para o mercado. 2017, já com aumento dos 18%, em 2017 nós fechamos com 15% de aumento. E gente, eu sou lojista, não tenho nada a ver, eu sou muito agradecido ao trabalho deles, não tem nada a ver, e muita coisa a gente acabou aprendendo também, como ele disse, né? O cliente chegou, ele entrou, quando ele foi perguntar para o cliente, o que você achou? Ele falou, achei uma porcaria. É claro, a gente tem que informar o cliente antes da reforma, através de um cartaz, de um banner, de alguma maneira que a loja vai mudar, para atenuar um pouco a mudança. E todo mundo, é claro, está acostumado, chega lá, já sabe onde estão os produtos. Na hora que você mexe, o primeiro impacto sempre não é dos melhores. Mas depois que ele acostuma com a loja e ele vê que ele consegue achar os produtos de uma forma mais fácil e transitar pela loja de uma forma mais fácil, aí depois de um tempo que eles começam a perceber o ganho que eles têm. E uma outra coisa que é importante, fazer uma palestra como depoimento assim é legal, porque se você esquece, você pode voltar e está tudo certo, né?
Outra coisa que é importante é isso que você falou. Só na arrumação da loja, que a loja dele estava lotada, mas só com a arrumação ele ganhou uns 20% de espaço. Né? Só o fato de arrumar a loja. A gente não fez absolutamente nada. Organizar, colocar os produtos por grupo, né? Porque conforme você vai tendo sua loja, vai chegando produto novo, o cliente manda, o fornecedor manda um display, você vai encostando, vai subindo espaço, você vai encostando. Quando você vê ou você não percebe, a loja fica um pouco caótica, seus corredores ficam comprometidos, quer dizer, é um pouco de cada coisa que você vai perdendo conforme você vai crescendo. Então é muito importante isso para você organizar a sua loja e não perder essa referência, porque você, é que nem a casa da gente, você vai lá, você queima uma luz, uma lâmpada ou alguma coisa, se você não tem essa coisa de manter, você nem percebe, é um cantinho que descascou, você que está no dia a dia, você não percebe. Eu acho que tem que vir alguém de fora junto com esse projeto para a gente chegar e juntos a gente fazer essa grande mudança, né? Não, com certeza, e realmente eu tive muita liberdade nesse projeto. Esse projeto, a ideia deles, mas com a minha cara. Nós fizemos várias mudanças, desenhos foram refeitos, né? Mas assim, é muito bom. Eu realmente aconselho, eu falo para vocês que o primeiro que a gente fala, eu não vou gastar tudo isso. Mas depois a gente conversando, tem BNDES, você consegue parcelar com os fornecedores. E uma coisa que eu falo para vocês, fechou 2017, essa reforma se pagou. Já em 2017 já se pagou. Eu ainda estou pagando o BNDES, mas o retorno que a gente teve, ele já se pagou. Então realmente, estão de parabéns. Obrigado, Alfredo. O depoimento é importante porque é a prática, né? Eu estou falando aqui na teoria, mostrando imagens, e ele teve a resposta do trabalho que ainda está sendo desenvolvido. Nós fizemos depois da loja dele mais 2 lojas num formato um pouco maior e entregamos 10 lojas no Rio de Janeiro para a Lafarge. A Lafarge está com um projeto novo e nós estamos junto com a Canduci Cabana desenvolvendo esse projeto da loja, que ainda estamos pilotando essa startup, mas fazendo os testes para melhorar e de repente empacotar isso e virar um produto, né? Seguindo, acho que precisa só bater para voltar a imagem. Então esse foi um case. Eu queria mostrar agora um outro trabalho que nós fizemos, que também foi muito importante, já na outra ponta, né? Essa é uma loja pequena, uma loja única, que foi o projeto da 4D. E eu queria mostrar um outro caso de um médio varejista. Esse varejista é de Goiás, chama-se Home Center Tem de Tudo. Ela já tá há muito tempo no mercado, tem 20 lojas, são lojas de 2.000 metros quadrados. Mas eu trouxe esse caso porque ele é muito interessante no sentido de ele sair do lugar comum. Na maioria dos projetos que nós desenvolvemos, quando surgiram os home centers e a gente participou da mudança de muitos home centers, todo mundo queria ser um home center. Então lojas de 1.000 metros, 500 metros queriam estar lá na fachada o nome e o título de home center. E até hoje, né, você tem esse título proliferado no Brasil inteiro. E a Tem de Tudo, ela fez uma pesquisa, o logotipo antigo era esse, assinava Home Center, e ela tinha uma percepção de dentro para fora do mercado. Quando eles fizeram uma pesquisa, eles tiveram uma surpresa, porque o que eles imaginavam, da forma como eles imaginavam que se apresentavam para o mercado, era muito diferente do que os clientes tinham da empresa. Então, depois de uma grande pesquisa que eles fizeram junto com outras informações, nós fomos contratados, pegamos todas essas informações, discutimos, tivemos várias reuniões de trabalho e eles fizeram o caminho inverso, por isso que eu estou trazendo para vocês. Na realidade, eles acabaram tirando o nome Home Center, porque quando eles colocam o nome de Home Center, na região, eles acabavam brigando com Telha Norte, Leroy, brigando com os grandes, né? E a ideia era exatamente
você ir na contramão disso, ser um especialista e fugir dos grandes, né? Use as armas que você tem por ser pequeno. Armas talvez que os grandes não tenham, né? Você viu que o Alfredo aqui chegou e falou assim, o cliente que veio aqui, o seu quem? Seu Daniel, ele chamou pelo nome. Quando que numa grande rede varejista ele vai chamar pelo nome? Ele trata o cliente como massa. Por mais que ele tenha ferramentas específicas, ele não consegue conversar direto com o consumidor. Então essa é uma arma fortíssima que o pequeno e médio tem, que o grande não tem. Mas se você listar, tem uma série de armas aí, armas para a gente trabalhar, para você se diferenciar, mesmo no mercado de grandes. Então, atende tudo, com esse projeto fez com que a gente fizesse uma revisão, a começar pela marca. Porque essa marca é uma marca pesada, uma marca masculina, uma marca que remete a depósito, uma coisa mais hard mesmo, né? E a pesquisa dizia que o público feminino na região dele, o público feminino já é grande, mas na região dele era maior ainda. E a marca já não conversava com o público feminino. Quando você chegava no interior da loja, era uma loja dura, era um depósito. É como é qualquer loja grande, da Leroy tem uma fachada parecida, longe de ser uma crítica à Leroy, eu digo formato de loja. E o interior era um interior convencional, né? Sequência de produtos. E a gente sempre fala que a loja tem que contar uma outra história, né? O storytelling, a loja, quando você circula, ela tem que ser um ambiente onde você conte uma história dentro dela, né? Então você vê que é uma loja convencional, como várias outras que você entra. Então nós fizemos um trabalho que começou pela marca, a marca muito mais arredondada, leve, conversa muito mais com o público feminino, e saiu o nome Home Center e entrou o nome Acabamentos. E era uma marca antiga, era mais ortogonal, ela era um quadrado reto, então o fato de colocar uma linha diagonal, ela já incomoda, ela já chama atenção, e ela está exatamente na intersecção entre o tem de tudo, que é acabamento, refinamento. Então tem todo um estudo da marca que foi feito para a gente trabalhar e mudar. Aí a gente tem toda a aplicação da comunicação que foi feita no uniforme, nas peças promocionais, no crachá. Então vocês já veem que a loja ficou muito mais leve, muito mais feminina, muito mais arredondada, né? Mas tem um porquê, não foi uma marca feita ao acaso. Ela tem uma intenção e foi feito um projeto em função dos estudos que foram feitos. É a mesma fachada. Essa loja foi uma reforma, não é uma loja nova. Então aquela fachada antiga, ela passou para essa fachada aqui. Então você já vê a marca aplicada na fachada, você já vê as faixas em diagonal. E é uma loja que ficou muito mais leve. E você vê um layout aqui, né, que você tem o checkout, a entrada da loja, aquela parte diagonal, layout visto de cima. Você entra, dá num corredor principal. A dinâmica do layout foi toda alterada. E você tem 3 pontos focais mais fortes. Você tem aqui na entrada a parte do showroom, essa aqui é a área de projeto, onde você tem os pisos, louças, metais, acessórios nessa área. À direita você tem a área de iluminação, de tintas, o mixer de tintas, as misturas, etc. Do lado esquerdo você tem a área de iluminação, que nós chamamos de iluminar, pintar e renovar, né, as 3 áreas. E essa área central aqui é o ponto central da loja, onde você tem a parte de projetos, que vocês vão ver agora, mais na frente vocês vão ver. Aqui na entrada da loja o balcão, vocês veem que tem outra dinâmica, uma loja mais suave, área de checkouts. Você vê que muita coisa não é comunicação, é tinta na parede, né? Tirando esse texto e esses textos aqui, é tinta na parede. Então, mesmo sendo uma grande rede, não foi um impacto muito grande em termos de custo de mudança, né? E aí você vê que ele não está sinalizado por corredor, a gente sinalizou por grupo de produtos. Então a gente não tem um corredor cada plaquinha dizendo que está. Ele entra na área de tintas, ele entra na área de acessórios, e lá ele tem um mundo para ele desfrutar, né? Então, na área de acessibilidade, a gente não só coloca a peça
né? Mas coloca as medidas básicas para a pessoa entender como é que instala o produto. Então ele compra o produto e muitos tiram foto dessa área aqui para entender a altura correta, para eles mesmos instalarem, né? E aqui está bem claro a sinalização por grupo de produtos, e não no corredor. A área de crédito, você vê que é pintura na parede, seguindo a mesma linha, mas já é uma história diferente das lojas de grande porte, né? É uma outra história, uma loja mais leve, então é diferente do que a gente está acostumado a fazer. Essa é a área de projetos que eu comentei. A gente colocou um container no meio da loja, aqui dentro é a área de projetos, aqui são os atendimentos, e se eu sou arquiteto e quero levar meu cliente na loja, eu tenho um espaço aqui em cima, com Wi-Fi, etc. E eu tenho uma vista da loja por cima como um todo, mostrando toda essa forma diferente de apresentar a loja. Na parte de trás, nós tiramos a lanchonete e fizemos um lounge aqui, ó. Hoje tem uma TV aqui atrás, mas você tem as máquinas de café e de água, etc. Uma TV e um estar aqui, mas dentro da loja. A gente não colocou uma lanchonete, a gente foi por um outro caminho. Mas vocês já podem ver que a loja como um todo ficou completamente diferente do lugar comum das lojas convencionais. A área de iluminação, iluminar, e a área de pintura, onde você tem lá todos os testes de cor, de luz que você pode fazer. Então, quer dizer, você criou uma ambientação muito mais agradável do que aquela loja depósito, né? De uma certa forma, contamos uma história diferente do normal. Então, esses dois cases eu queria mostrar para vocês, como se eu tivesse separado um pouquinho da história aqui que eu contei antes, tenho hoje, que são esses dois projetos, e tenho o amanhã, o futuro. O futuro é uma coisa muito relativa, né? Porque você é bombardeado de informações, de tecnologia, de coisas que estão acontecendo. Só que é o seguinte, a gente se identifica muito pouco ainda com essa tecnologia, né? Tem muita coisa ainda para passar por baixo do pano. Eu acho que a gente tem que pensar na loja hoje. Hoje a gente pode mudar a nossa loja para preparar ela para o futuro e para toda essa tecnologia que está chegando. Eu não mudo o passado nem mudo o futuro, eu posso mudar o presente. Então a mensagem é que vocês pensem na loja de vocês hoje, como é que eu posso preparar a loja para receber essa tecnologia toda que está chegando, né? E está mais perto do que a gente imagina. Como eu disse, tudo está aqui, né? Cada vez mais. Então você tem a internet das coisas que a gente chama, né? Hoje, eu não sei se tem a casa autônoma aqui na feira, que você, através do celular, você liga ar-condicionado, você liga a luz. Hoje a gente já trabalha com isso, já tem programas de segurança que você consegue, através do teu telefone, colocar uma câmera e ver tua casa, uma câmera de segurança, e daqui você conseguir ver sua casa, né? Vocês têm os robôs e drones, você já tem aí, né, os drones trabalhando, a gente já viu muito que se fala de os drones fazendo entregas, etc., que é o futuro. Inteligência artificial, né? Hoje você se bater aqui no telefone e falar Google, queria o endereço tal, você já fala com o robô, muito mais do que a gente imagina, né? Realidade virtual com esse óculos. Os nossos projetos hoje, esse projeto da Tem de Tudo, ele foi todo apresentado para o cliente por óculos. Ele circulou por essa loja antes de ver essa loja pronta. E você viu que eu mostrei foto e mostrei 3D. Então é muito próximo à realidade do que a gente apresenta para o cliente. E quando você coloca o óculos na sala de reunião, o pessoal circulava pela loja, né? E é uma coisa que um escritório consegue fazer hoje num custo nada, né? Então é uma realidade. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone. Ele faz um cadastro prévio e tudo que ele gastar já cai na conta dele. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. A loja é toda feita de antenas que registram tudo. Ela pega o produto, se ela devolve, ele sai da lista de compra automaticamente pelo RFID. Né? Depois eu explico. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just
Em seguida, é uma loja, uma mini loja, uma loja de conveniência chinesa e japonesa, já tem, também sem funcionário nenhum. Você entra, com QR Code, você já está registrado, você entra e libera a porta. Escolhe seus produtos, existe um reconhecimento do que você está levando. Aí é o reconhecimento pela pupila facial. Estou falando de coisas que já existem, só que lá fora. Nesse caso, informação sobre o produto. E aí a gente fala, né? Aí vende machines que você faz uma composição que pode ser uma loja. Aí o que acontece? Você já não está mais indo na loja. Nesse caso, a loja vai até você, né? Então você faz a composição do mix que você precisa, dependendo do lugar onde você vai instalar isso. E aí você pode instalar numa faculdade, numa estação, mudando o mix de acordo com a necessidade. Isso é na Europa. Então eu mostrei um exemplo nos Estados Unidos, um exemplo na China e Japão, outro na Europa. Já existe isso, a Tesco é uma rede de varejo de alimento de lá, da Inglaterra. Acho que é Inglaterra, não lembro. Só que quando eu falo em retaguarda é o seguinte, aqui é um depósito. Repara o picking aqui em cima, a divisão das mercadorias. A Amazon Go investiu um caminhão de dinheiro na retaguarda em robô para ele poder ter essa retaguarda. Essa é do Alibaba, mas é parecida com essa, com robôs, e ele separa toda a mercadoria para todas as lojas ou para as pessoas. No caso aí é pela compra pela internet, mas pode ser para a loja também. Então essa é a realidade dos depósitos do futuro. Para muitos isso já está acontecendo. Então tem o picking, a separação de produtos, e aí tem a distribuição, e são robôs de 500 quilos, se não me engano, e eles manipulam toda essa estrutura de depósito. Então tem uma pessoa, quer dizer, na estrutura básica do depósito. O Alibaba funciona assim, e a Amazon Go já tem toda essa estrutura pronta. Então, quer dizer, quando a gente fala que para ter uma linha de frente simples, você tem que ter uma retaguarda parruda, claro que aqui a gente fala, né, mas legal, né? Mas isso aqui não é para mim, isso aqui a gente está falando, mas é completamente fora da nossa realidade, né, do Brasil. Aí quando você vê essa loja aqui, essa loja é no Espírito Santo, essa aqui, ó. Não é uma Amazon Go, mas eles já estão mexendo na venda sem funcionário, na loja autônoma. Da mesma maneira você libera por aqui, entra, é um projeto que está sendo desenvolvido lá no Espírito Santo. Todo mundo fala, né, o Brasil, São Paulo é o centro, tal. De fato ele tem muita coisa que sai por aqui, mas já tem gente desenvolvendo fora muita coisa. Então eu quero dizer com isso que a realidade ela está mais próxima da gente do que a gente imagina. Eu quis mostrar lá fora, eu sei, tudo bem, até dá um impacto de tudo bem, essa realidade está longe da gente, não está não. Então, eu não digo que a gente tenha que ter isso, mas que a gente tenha preocupação de estruturar a nossa loja de forma básica para o hoje. Quer ter uma loja adequada, tem muito a ver com o depoimento do Alfredo. Ter uma loja estruturada que hoje, se ele quiser dar um passo intermediário para isso, não com tudo isso, mas ele está preparado para isso. Então, essa mensagem que eu queria dar, vou voltar na tela, né, que a loja precisa mudar. Eu acho que cada um sabe o ponto onde dói e até que ponto deve mudar. O que a gente não pode é ficar parado diante de tudo que está acontecendo, né? Se existe esse conflito entre geração, tire o que cada um pode fazer de melhor e em vez de usar isso para discussão, use para somar, né? Em vez de usar para dividir, usar para somar. Pensem na loja de vocês, façam avaliação, voltando para a loja de vocês,
de cada um, não adianta eu dizer o que é certo e o que é errado. Cada um, se fizer uma análise crítica, vai saber onde tem que mexer, né? E quando a gente fala em tecnologia, pensa na tecnologia para retaguarda, para depósito, para relatórios, né? De que forma eu posso trabalhar a tecnologia para isso. Então, a mensagem básica que eu queria passar era essa. Eu vou abrir agora para perguntas, para a gente bater um papo. E eu queria dividir um pouco essa experiência que eu tive. A gente está sempre viajando, vendo o que está acontecendo e tentando trazer para o Brasil o que tem a ver com a gente. Não adianta também a gente trazer coisas super tecnológicas, porque a gente não está, para algumas coisas ainda, muitos varejos não estão preparados. O que a gente precisa é fazer a leitura correta e dar o remédio certo para cada tipo de varejo. E aqui é o seguinte, quem quiser essa apresentação, é só fotografar esse QR Code aqui, que a apresentação vai direto para vocês. Eu queria agradecer a atenção e a perguntas. Alô? O Alfredo está colocando a loja dele à disposição. Se vocês quiserem, entrem em contato com a gente, eu transfiro o contato direto com o Alfredo. E quem quiser conhecer a loja dele, tirar alguma dúvida, bacana a atitude de colocar à disposição para que vocês vejam o desenvolvimento do projeto e as respostas do projeto, né, do final do projeto. Marcos, você comentou que tem muita loja que ainda está deixando de fazer o básico. O básico é possível melhorar muita coisa, conseguir bons resultados, né? Na sua opinião, por que isso acontece? É falta de interesse, falta de informação? Por que ainda tem tanta loja que acaba, enfim, até saindo do mercado depois de um certo tempo por falta mesmo de organização, de fazer o mínimo? No meu modo de entender, eu acho assim, que às vezes o lojista ele não sabe nem onde procurar ajuda. E como ele está no dia a dia, ele está envolvido no dia a dia em comprar, vender, administrar pessoas, e ele acaba dando mais importância para uma área onde ele acha que tem mais necessidade. Então ele não prioriza essa área por um lado e por outro eu acho que também não sabe quem poderia ajudá-lo. E pensa que vai gastar um dinheiro muito maior do que realmente ele vai gastar, né? Mas o importante é que ele vai ter uma loja muito mais vendedora e preparada e, como o Alfredo disse, de repente parte desse faturamento amortiza essa mudança que ele precisa fazer, né? Então são dois aspectos, ele fica muito imerso no problema mais emergente dele e também a falta de informação de quem poderia ajudá-lo. Bom, desde já te agradeço pela tua apresentação. Eu me senti realmente muito feliz, porque tudo isso que você falou eu vivi. Tá? Que bom. Durante 11 anos eu tive a oportunidade de trabalhar com projetos temáticos, né, que você trabalha, né? Sim. Projetos corporativos. E eu vivenciei isso aí. E vivenciei hoje, depois de 6 anos fora do Brasil, volto ao Brasil e vejo a necessidade dos pequenos médios, ver que com todo aquele esforço que a gente fez, nos leva a dizer, César, agora eu quero algo maior. Então, todo aquele aprendizado de 11 anos, que a gente erra muito, e erra e cobre e ainda assume os erros dos outros, dos fornecedores, né? Que são nossos grandes canalhas. Né? Marcam prazo e nunca aparecem. Enfim, mas isso aqui para mim é realmente voltar a aprender mais.